Maravilha. Pode se sentar, queridos, graça e paz. Uma bênção ver o ministério da Igreja das Crianças ativa, né? Aqui para nós, nos ministrando. E isso é o nosso objetivo mesmo, de formar dentro da nossa igreja uma nova igreja, essa igreja do futuro que já chegou. Muito obrigado por nos abençoar nessa noite. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 6. Josué, capítulo 6, verso 1. Josué, capítulo 6, verso 1 em diante, diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, quem estiver armado passa diante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Queridos, é um exercício tremendo de autocontrole. Depois de 40 anos,
depois de 40 anos de uma peregrinação, de andar sendo guiados pela fé, sendo guiados por uma promessa, pela fé nessa promessa, onde estava personalizado essa pessoa que os guiava em Moisés. Tinham saído do Egito com a promessa de que iriam para uma terra que seria mostrada a eles, e nessa terra eles se constituiriam como povo de Deus, como uma nação santa, um sacerdócio real. Não seriam mais escravizados, nem ex-escravizados, seria uma nação de reis e sacerdotes do Senhor. E eles saíram, e você sabe a história, no Êxodo, tantas coisas que aconteceram, mas depois das coisas que aconteceram, da travessia do Mar Vermelho, levaram mais 40 anos peregrinando, uma travessia que hoje em dia se faz em horas, entre o Egito e o atual Israel, onde está Israel, em horas de carro, de ônibus, essas viagens turísticas ali, eles levaram 40 anos. Imagina então o que se gerou nesses 40 anos, onde se formou uma nova geração, crianças nasceram, crianças que não conheceram pirâmide, faraó, trabalho forçado, não atravessaram o Mar Vermelho, não viram as 10 pragas do Egito, não foram contaminados pela cultura egípcia, mas também não eram contaminados por cultura nenhuma. Tudo que eles viam era um dia a dia, onde aquele senhor, né, o vovô Moisés, que todo mundo aqui o respeita, todo mundo aqui vai a ele, todo mundo, quando tem um problema, vai na tenda dele, é ele quem fala, e todo mundo fica em silêncio, e a gente o segue, ele que diz, vamos acampar aqui, e quando nós acampamos aqui, todo dia, a presença de Deus está conosco, nos guardando durante as horas que nós caminhamos, e nos protegendo durante a noite. E ele, quando o sol amanhece, nós temos maná, e temos a nossa porção diária de alimentação, e esse Senhor diz, levanta-te, Senhor, e aí o arraial de Deus, a arca da aliança, que foi preparada neste deserto, é levantada nos ombros dos sacerdotes e caminhamos. Isso foi 40 anos. Essa criança deixou de ser criança, se tornou um adolescente, possivelmente se casou ali, em alguma cerimônia, feita talvez pelo próprio Moisés, ou pelo Arão, que era o seu irmão e sacerdote, já nessa altura, ficaram casados, talvez nasceram mais uma criança, ouvindo a mesma história, e nada de chegar nesse tal lugar, nada de chegar nessa tal terra, que crescemos ouvindo, que vovô contava, que agora eu estou contando para os meus filhos, mas a gente só vê duna, e de vez em quando uma caravana que passa, camelos, e a rotina é essa. Mas até que um dia Moisés morreu, já perto, estamos chegando, gente, valeu a pena, essa caminhada toda, isso tudo, essa agora é história passada, chegamos, mas quando chegamos próximos, que já dava, se subisse num monte como ele subiu, dava para ver a terra prometida. Voltaram 12, né? 12 espias entraram lá e voltaram. E virou uma bagunça as informações que 10 deram, porque disseram que lá tem tudo isso que a gente ouviu desde criança na história. Os cachos de uva são enormes, as coisas são maravilhosas, gloriosas e tal. Mas a oposição, a resistência daquela terra é habitada por gente, por gigantes, os Enaques. Nós nos sentimos como gafanhotos quando passavam aquelas pessoas
perto de nós nos sentíamos oprimidos, e isso contaminou todo mundo. E depois dessa peregrinação toda, então Moisés morre. E agora? Deus vem e fala: Josué, você foi o único com Caleb que entraram lá naquele tempo e tiveram fé e continuaram perseverantes. Todo mundo que desacreditou ficou para trás. Por isso que eles ficaram 40 anos, para nascer uma nova geração, liderados agora pelo Josué. E aí o Josué recebe a missão: você vai entrar nessa terra. Aleluia, vamos dar uma festa, vamos louvar, vamos celebrar. Mas não foi assim, não fizeram festa nenhuma. Eles atravessaram o Rio Jordão e pisaram na tal terra prometida. Está no livro, neste livro aqui de Josué, cada passo a passo disso daí. Só que na frente tinha uma enorme resistência, que eles já tinham, os espias, entrado nesta cidade chamada Jericó, na testa, na cara da entrada dessa tal terra prometida, nessa Canaã prometida, nesse lugar, tinha esta cidade fortificada, protegida pela sua fortaleza, nós chamamos de muralhas, amuralhada com a sua fortaleza. Eles tinham entrado lá, e uma prostituta dessa cidade deu atenção a eles, abrigou eles dentro de casa e falou: não, tudo bem, eu estou com vocês. E eles falaram: você vai ser poupada, põe um lenço vermelho na sua janela para a gente não destruir a sua casa, porque nós vamos conquistar isso aqui. Foi o que está escrito aqui. Então, tudo bem, agora o povo está diante da resistência. Queridos, a caminhada da fé é assim mesmo. Você caminha toda a sua vida pela fé no que Deus tem dito, mas sempre haverá a resistência no caminho para essa caminhada, porque essas resistências, inclusive, vão trabalhar na nossa própria fé. Essas resistências vão lapidar a nossa própria fé, vão nos tornar um povo diferente, um povo que não apenas crê em promessas, mas um povo que vive as promessas, porque ouve, crê e pratica. Então, a resistência estava lá, a fortaleza estava lá. Como que nós vamos passar? Imagina, depois de tudo isso, de toda essa história, o que os líderes vão dizer, né? Não, é só uma muralha, é só uma fortaleza, é só uma cidade. Eles tiveram que convencer o povo? Não, porque quem convence o povo de Deus não é só ou somente, simplesmente a liderança, é o próprio Deus. Então Deus falou para Josué tudo o que a gente leu: vou te dar uma estratégia, vou dar uma estratégia para o povo, de como essa fortaleza será derrubada, do que vai acontecer nessa trajetória. Veja, o apóstolo Paulo escreve no 2 Coríntios, capítulo 10, ele escreve: as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus, para derrubar fortalezas, anular sofismas e levar cativo toda altivez de pensamento contrário e entregar ao senhorio de Jesus. Essas palavras de Paulo, elas estão descrevendo uma conquista também de uma cidade antiga fortificada. A cidade tinha fortaleza, primeira barreira, aquelas torres que a gente vê nos filmes, né? Aquelas muralhas de pedra com aquelas torres, os arqueiros, óleo fervendo, pedra, guerreiros lá em cima e o povo da cidade abrigado ali. Mas essas fortalezas, elas, segundo a palavra de Paulo, servem para proteger os sofismas, que seriam como as armas de ataque, os sofismas, e a altivez de pensamento, que seria o poder que está abrigado dentro dessas fortalezas.
É isso que a gente enfrenta. Ele está ensinando para nós. É isso que se enfrenta na sua caminhada de fé. Fortalezas, sofismas, altivez de pensamento. Porém, as armas da nossa milícia para ultrapassarmos, para passarmos, não são carnais, mas são poderosas em Deus, para derrubar as fortalezas, anular os sofismas e levar cativo toda altivez de pensamento ao senhorio de Jesus. São duas situações diferentes. A situação de Josué foi real, material, tinha aquela fortaleza. A situação do Novo Testamento de Paulo é espiritual, mas o efeito é o mesmo. É paralisante bater de frente com as fortalezas que nos param e são defendidas por sofismas. Hoje não é diferente. Hoje nós caminhamos com Jesus e de repente tem uma fortaleza enorme para deter um poder lá dentro, altivez de pensamento contra o senhorio de Jesus. Tem os sofismas. O que são os sofismas? Você sabe o que são sofismas? Sofismas, né? Alguns aqui sabem, vamos rememorar. O sofisma é uma mentira, aquilo que não existe, mas é defendido como verdade de uma maneira tão boa que a gente acredita. O que a gente hoje em dia chama de fake news. Não é nada novo. Você é mais velho que andar para frente, como minha mãe dizia. Você é mais velho que andar para frente. Sofistas. No tempos antigos, nos tempos dos gregos, dos romanos, tinha essa profissão. Você queria defender uma ideia, você queria defender uma coisa, uma causa, né? Você contratava esses sofistas que ia promover um debate público e eles sabiam aquela oratória de convencer, de entrar no psicológico, no emocional e tal. E eles ganhavam quem fosse o melhor sofista, e aquilo que eles estavam defendendo virava verdade. É isso aí, está certo. O sofista provou. Provou com o quê? Provou com, né? Mas, então são os sofismas. Os sofismas estão por trás das fortalezas, se defendendo e atacando a caminhada da fé, causando confusão, causando distúrbio. Mas, graças a Deus, nesse momento, essa geração que chegou diante de Jericó já estava preparada, já tinha sido purificada, depurada na jornada do deserto, aprendendo a confiar em Deus. Era uma outra geração. A primeira geração que saiu do Egito era uma geração educada por sofistas, mesmo que eles eram escravizados, mas a educação egípcia, a educação no mundo antigo não existia verdade. A verdade era criada pelo imperador, pelo faraó, pelo povo ateniense, pelos filósofos cretenses. Eles criavam as verdades e os sofistas defendiam aquilo. E ficava tanto tempo aquilo publicado em livros, em músicas, em não sei o quê, em histórias, que as pessoas diziam isso, é assim mesmo. Os mitos, por exemplo, dos gregos. Se você estivesse na Grécia Antiga, no século V a.C., você acreditaria nos mitos, Hércules, tal, porque aquilo era tão defendido que é verdade. O que hoje é a ciência para nós, eram os mitos nos tempos dos gregos. Não, mas a ciência não. Está provado, então. Hércules está provado, tal, ele era filho de Zeus, com não sei quem. Apolo, não sei quem existiu, esse povo todo existiu. Mas aquela geração foi educada assim no Egito. Só que a segunda geração que nasceu e se criou no deserto, foi educada só no padrão da palavra de Deus, ensinada pelos sacerdotes, Arão e Moisés. Era diferente, eles não tinham distração no deserto, por isso que eles estavam educados, eles estavam vacinados contra os sofistas. Eles reconheciam, Jericó é contra a nossa caminhada.
se eles colocarem lá em cima uma banda, em cima em vez de armas, se ao invés de armas, eles colocarem em cima das muralhas, uma banda de música para receber a gente, seja bem-vindo, povo de Israel, bem-vindo, jogarem confetes, jogarem chocolate para as crianças, não tinha chocolate, né? Jogarem coisa boa para as crianças que a gente nunca viu. Vocês nasceram e se criaram no deserto comendo maná, vocês já viram mel, olha, suco de não sei o quê, vocês já viram isso, vem criança de graça. Aquele povo ia dizer sim ou não? Ia dizer não. O primeiro que saiu ia dizer, isso aqui é o paraíso. Vamos formar com os jericoenses, que são nossos amigos e irmãos. Iam cair no papo dos sofistas. Mas essa segunda geração tinha sido educada de uma maneira diferente. Daí a importância da educação, desse processo de seguir Deus, né? de deixar nossa mente ser sempre trabalhada por Deus, porque é uma das armas que Paulo está dizendo contra os sofismas. Como é que no mundo como esse, irmãos, a gente vai saber o que é verdade? Está difícil. Como é que é? Até está tão difícil que está quase proibido de falar, é verdade, não é? Tem lugares, hoje em dia, que você não pode mais falar isso. Eu estou falando a verdade. 1000 dedos vão apontar contra você e falar, por que você é o dono dela? Está todo mundo já na educação sofista. Porque você está dizendo que o que você... Quer dizer que a sua Bíblia é a verdade. Quer dizer que... Né? Não é esse o debate. Eu só estou dizendo que não. Como é que no mundo desse a gente vai conviver, viver, mas também não se tornar jericoense? Passar e fazer aquilo que Deus disse que nós teríamos de fazer. Eu acho que aqui nesse texto há lições para nós sobre isso. Porque, como eu já disse aqui outras vezes, Deus não tem uma fórmula, a Bíblia não tem uma fórmula, faça isso aqui que vai dar certo. Não faça isso em casa, dá a volta no seu bairro. Tem uns problemas aqui nesse bairro que eu acho que eu já sei como. Eu li o texto em Josué 6. Vamos dar a volta, né? Vou comprar uns chifres de carneiro, vou fazer uma arca, vou pintá-la de dourado, vou me santificar, me consagrar, e vou dar 6 voltas, e na 7ª volta, e vou gritar, e os problemas desse bairro vão acabar. Todo mal vai sair desse bairro, porque eu fiz o que a palavra de Deus disse que era para fazer. Não, Deus não tem fórmulas, mas tem princípios eternos, que estão aqui, né, para a gente aprender, senão, para que vão jogar fora o livro de Josué, essas coisas. Então, o que nós podemos tirar daqui, queridos? O que seria nesse caso, tocar essas trombetas? Claro que não vou conseguir dizer, eu posso ser sofista, dizer isso aqui, isso, não, mas não é. Mas para nós, hoje em dia, o que abala as fortalezas? O que poderia abalar as fortalezas? Proclamar o Evangelho de Jesus. Qual o barulho que a igreja de Jesus faz? Qual é o único som que a igreja emite que tem esse poder de derrubar fortalezas, anular sofismas? É a proclamação do Evangelho de Jesus. O nome de Jesus é todo suficiente, saindo de nossas bocas, como expressão não apenas da nossa fé íntima, mas também como a nossa posição diante das barreiras. Jesus é o Senhor, o Evangelho de Jesus tem poder. O Evangelho de Jesus tem poder. Quando proclamado, quando anunciado. Essa é a nossa trombeta. É isso que a gente trombeteia. Porém, há momentos que a gente tem que aprender a obedecer.
há também um exercício aqui. Outra lição que eu aprendo aqui é um exercício. Deus falou para Josué: vocês vão, os sacerdotes, os homens armados vão na frente, os sacerdotes carregando a arca da aliança, outros tocando, vai dar uma volta pela fortaleza de Jericó, pela cidade, por fora, evidentemente, toca a trombeta e volta para o arraial. E o povo? O povo doido para entrar nessa tal terra prometida, o povo doido para tomar posse, para construir suas casas lá, depois de anos, décadas nesse deserto. Vamos construir nossa casa, vamos tal, até que enfim vamos ter estabilidade financeira, econômica, etc. Não, tem que esperar. Esperar o quê? Esperar que a vontade de Deus seja cumprida. Esperar que aquilo que Deus nos diz para fazer seja feito por nós. Isso é um grande exercício que mexe com a gente, principalmente com esse povo. 40 anos de espera. Se eu espero 4 dias por uma coisa, eu já fico ansioso. Se eu espero 40 dias por uma coisa, eu já fico ansioso. Se eu espero 4 anos para acontecer uma coisa, eu já fico quase morrendo. 40 anos. Uma geração inteira. E agora, na boca do gol, diz assim: senta ali e fica olhando. Fica esperando. Esperar, eu já esperei. Fica olhando, fica de boa. Mas é isso. A gente não vai... Não vai. Né? Vamos ver, ouvir, esperar. Porque enquanto isso, queridos, pode parecer que não, mas no nosso silêncio, no silêncio da fé, também há uma geração de muito poder. Sabia disso? Porque quando você começa a querer obedecer a Deus, nessas coisas loucas do Evangelho, você é todo mexido. Deus, inclusive, diz em Deuteronômio, a palavra do Senhor diz em Deuteronômio, por que eles ficaram 40 anos peregrinando? O Senhor disse: para que tudo aquilo que estava dentro de vocês fosse colocado para fora. A coisa mais agoniante da vida, não sei se alguém já fez isso, eu vejo aqueles monges, né? Pelo menos nos filmes que eles falam, olha, o que você está fazendo, né? O que é o objetivo da meditação? A meditação daqueles monges asiáticos. A meditação é ficar no aqui e agora. O objetivo da meditação é que a sua mente se esvazie. O que é a mente esvaziar? Uma vez no seminário, numa aula, não era nada de meditação, mas eu estava vivendo umas experiências com isso. Aí eu estava conversando com o pessoal assim na sala, né? Eles vão fazer uma coisa, já era quase o finalzinho da aula. Vamos orar por 1 minuto, em silêncio. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar por 1 minuto. Aí a sala ficou toda em silêncio, fecharam os olhos. E eu fiquei aqui contando o tempo e olhando as expressões das pessoas. Uma agonia, né? Eu sabia que eles estavam sentindo essa agonia. Quando terminou, e agora? Como foi a experiência? Vocês conseguiram ficar 1 minuto concentrados só na oração? Não, nossa, eu fiquei nos primeiros segundos, mas logo já deu um negócio. Eu falei: exatamente. Olha como é que nós estamos. Nós não conseguimos ficar mentalmente focados 1 minuto em Deus. Faz esse exercício na sua casa. Chega lá, faz o silêncio, né? Do jeito que não tem nenhuma distração, nenhum outro barulho. Ele fica lá, fecha seus olhos e começa a falar com Deus mentalmente. Por que as nossas orações são tão barulhentas? Porque as pessoas não conseguem ficar em silêncio, em meditação, focando em Deus. É uma dificuldade que nós temos. Os orientais, essas tradições religiosas deles, eles conseguem.
ficar lá, né, no aqui e agora, de uma tal maneira que esvazia a mente. E agora isso se tornou até um negócio aí que se paga uma grana. Na neurociência, o tal de mindfulness, se você consegue, não vai pensar nos problemas, né, a mente, o que está acontecendo, se desconectar, mas se focar, eu estou aqui. Quem está conseguindo fazer isto, está ganhando dinheiro, está se tornando até palestrante. Essa semana está o Brasil, daqui a pouco, no Fantástico, ela vai ser entrevistada, virou uma celebridade, nessa celebridade está tendo mais do que 15 minutos de fama, milhões de seguidores. Por quê? Porque ficou em silêncio, doutora Silvia. Exato. Eu leio os comentários, que eu sou um espião de comentário. Eu já vou nos comentários, o que o povo está dizendo, né? É ali que eu faço as leituras das coisas. A maioria, por exemplo, dos seguidores é dizendo: como você conseguiu esse autocontrole? As pessoas estão tão estressadas, estão tão destemperadas. Está olhando o quê? Já sai no tapa, né? Quase nessas vias de fato. Eu falo dentro do carro para os meus filhos: cuidado no trânsito. Eu fico me policiando e falando para eles: cuidado. O cara faz uma manobra e você... se olhar, pode ser que tome um tiro. Não estou exagerando, mas tem um fundo disso. Pode ser que haja uma briga. Está olhando o quê? Não gostou? Né? Viramos todas aquelas crianças do colégio. Lembra dos moleques no colégio? Está olhando o quê? Aí o outro lá de trás dizia: vai deixar isso? Aí o outro dizia assim: estão lá fora, está marcado. Aí você: mas eu não quero brigar, mas tinha que ir. Eu não era assim. A nossa geração foi assim. Está olhando o quê? Por quê? Não gostou? Não gostei. Vai deixar isso? Aí chegava lá fora, tinha aquela muvuca, alguém riscava o chão e dizia: quem pisar aqui, cuspiu na mão do outro. Para o negócio, aí você tinha que reagir, ou batia, ou apanhava, ou virava saco de pancada. Olha só, nós melhoramos bastante. Hoje em dia a escola tem controle e tal, né? Porque não tinha. Chegava em casa rasgado, um olho roxo, descompensado, um monte de coisa. Então a gente voltou a ser essa criançada, porque não tem autocontrole, não tem domínio próprio. Então aquela mulher ficou famosa, porque aparentemente, se ela ouviu ou não, ninguém sabe o que aconteceu, ela: não vou sair da minha janela, não. A imagem, e a outra, a outra é o exemplo da maioria, entre aspas, hoje, né? Você, isso, aquilo, o garoto, e ela: não saí, não. É claro que ela nunca ia imaginar, está fazendo propaganda até de empresas, eu vendo isso porque eu disse tudo, as empresas correram em cima. Está o valor que tem alguém que nem que seja aparentemente se domine. E a gente consegue esse domínio da fé quando a gente fica em silêncio, esperando. Esse é o princípio que eu aprendo ali. 6 dias vocês vão esperar. Tudo isso, sem resultado. Porque isso também mexe com a nossa cabeça hoje em dia, né? Eu mando uma mensagem para o pastor Rosalvo. O que eu quero? Resposta. Ele viu lá um negocinho azul, esse homem, o que me responde? Já mando isso para outra pessoa, para dizer: está vendo? O pastor Rosalvo não me responde. Ou então mostra para minha esposa: está vendo, pastor Rosalvo? Falei com ele tem 5 minutos, e ele nada. E se demorar um dia, então? Já era. Amigos se vão porque não respondeu. Vocês são cancelados. Manda uma foto, você não diz nada, a foto é apagada, mas nem tive tempo de responder. Sei lá se era para responder, não sei, né? Então, quando nós ficamos em silêncio diante de Deus,
está sendo gerado dentro de nós uma potência dessa fé. Aquilo que está dentro de nós, essa contaminação dos sofistas, essas contaminações desse mundo, começa a sair. Eu acredito que Deus deu isso, porque que sentido tem isso? Deus não podia ter dito, vai lá, levanta a mão, Josué, e em meu nome derruba isso tudo, né? Deus podia, por isso que eu falei, Deus não tem fórmula. Eu acredito que Deus estava querendo mais ensinar do que dizer o que Ele pode, como Ele pode fazer. Mas o ensino, então, primeiro dia, segundo dia, aí passa lá o sacerdote, tudo certinho, volta. E aí, qual o resultado? Aconteceu alguma coisa? Viu alguma rachadura na parede? Não. Mas nada, como é que... marido, é o seguinte, o Zezinho não aguenta mais ficar comendo maná em deserto, a última coisa que tinha eu trouxe aqui, umas codornizes secas, umas tâmaras que eu peguei no deserto, escondi aqui, está acabando, se a gente não entrar nessa tal terra prometida, amanhã, né? Eu não sei se você vai ter família quando voltar, né? Seu José, Zezinho não está aguentando mais, esperar. Zezinho é o filho daquela criança, né, que era essa janela. Mas não estou brincando, não sei se tinha Zezinho. Eu já falei que essa geração estava educada. Eu não acredito que eles estivessem. A primeira geração, como eu já disse, estava assim. Quero cebola, quero comida, eu quero isso, eu quero aquilo, quero no McDonald's, eu quero no Burger King, eu quero janela. Essa geração já tinha sido educada, eu já disse isso, né? Mas mesmo assim nós precisamos desenvolver a nossa fé. E no 7º dia, aleluia, chegamos lá. Então é o dia, agora deu a volta normal, mas é o 7º dia, tocar a trombeta. Josué, quando chegar o 7º dia, diga ao povo que grite, porque Jericó vai cair. E está escrito aqui, Josué no verso 16, e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade já tinha caído? Tinha caído essa hora, quando tocou? Mas o que Josué está dizendo? O Senhor já entregou essa cidade. Já era. É o 7º dia, vai se cumprir. Isso se chama fé. Vai acontecer como Deus disse, Deus fará. E aí, quando chegou esse momento, o que o povo fez? Gritou. O que seria esse grito? Esse grito é depois desse período de vou chamar assim, de maturação dessa fé no silêncio de Deus, de que vai descontaminando essas coisas todas desse mundo, essa doideira toda que a gente vai atingindo esse autocontrole. Há de chegar o momento certo da gente proclamar o nome de Jesus. Dessa fé desenvolvida, amadurecida, vir para fora de nós, potencializada, empoderada pelo Espírito de Deus. Então, eles gritaram, e as fortalezas e o inimigo que a fechava caíram debaixo de tudo isso. Sem que ninguém fosse lá dar pedrada, não sei o quê, ainda teve a recomendação, entrem lá depois, pode tirar o ouro, a prata, o bronze, o cobre, essas coisas, cobre não sei, bronze, mas não pegue as coisas contaminadas, as coisas proibidas, as coisas que sustentavam essa Jericó, que os jericoenses se dedicavam a ela, não pegue nisso, as outras coisas pode levar, os despojos. Queridos, e nós hoje aqui? Nós hoje aqui podemos orar e pedir a Deus a disciplina da fé, a descontaminação da nossa fé. Nós podemos pedir a perseverança na palavra de Deus, na fé, na certeza do cumprimento do que Deus ordenou que faria. A certeza ou a nossa fé de que haverá um momento certo de soltar esse grito.
Vai haver o momento certo de soltar essa fé. E assim como Josué, nesse dia eu vou dizer, porque Deus já nos deu. Deus já nos deu. Deus já fez acontecer. E eu volto ao Salmo 126, que diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, então ficamos como quem sonha. Então a nossa língua se encheu nossos lábios se encheram de riso e a nossa língua de júbilo. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós rimos e soltamos a língua de júbilo. E louvamos, e adoramos, e celebramos. Mas até lá, nós fomos semeando, e diz o Salmo 126, nós saímos andando e semeamos enquanto chorávamos. E voltamos trazendo nossos feixes com júbilo. Eu creio que Deus tem isso para nós nessa noite. Eu creio nisso. Eu quero orar com você nessa noite, para que eu e você tenhamos, nessa noite, essa experiência com Deus, de fé. Talvez haja uma barreira diante de você, uma barreira de 40 anos de caminhada. 40 anos de caminhada também é cansativo, né? Fala de cansaço. E agora que eu cheguei aqui, na porta da tal terra prometida, ainda tem tudo isso, mas você não está sozinho, o Senhor está com você, e Ele também nos dá estratégias, essas estratégias que vêm da palavra de Deus, que nos dão fé, que nos fazem sermos criativos, termos a palavra certa, ou o silêncio certo, porque a sabedoria consiste tanto em colocar a palavra no momento certo, quanto o silêncio no momento certo. A sabedoria está aí, o autocontrole está aí. Não é hora de falar. Não é hora de ficar falando muito em Deus, que tal, e lembrando profecia, e lendo o Salmo 119. É hora só de ficar em silêncio. São 6 dias de silêncio para 1 minuto de grito. A gente quer gritar muito e fazer pouco, né? E esperar pouco, não é? Então, nessa noite, vamos fazer o contrário. Vamos orar aqui, dizendo: Senhor, me dá um instinto de perseverança melhor, maior. Senhor, o meu, como fala, pavio curto, o pavio, que é o pavio, né? Um barbante, né? Meu barbante só tem esse toquinho aqui, ó. Nem dá para ser mais curto, porque já é ofício. Se eu queimar isso aqui, acabou tudo. Então, Senhor, milagrosamente, faz com que eu tenha esse instinto de esperar, esse instinto de perseverança melhorado. Nós podemos orar aqui nessa noite, e Deus pode dar a você. Faça da barreira, da fortaleza, um momento de aprendizado para você. Não deixe os sofistas de lá mandar a mensagem para você dizendo assim: acabou, foram 40 anos inúteis, foram uma jornada inútil até aqui, não valeu a pena, quando era para você tomar posse, não vai tomar posse nada, ganhamos. Não, que Deus tenha me ensinar com essa fortaleza, nessas alturas do campeonato, porque agora eu já sei, na idade que eu estou, irmãos, que quando eu penso que já chegou a hora de, vejo 2 coqueiros, nossa, 2 coqueiros, vou armar minha rede, chegou a hora de descansar, aí se arma um temporal, né? Começa a sacudir os 2 coqueiros, estou ali, bagunça é essa nessa praia, não dá para, eu vim aqui para, não é? Os momentos de paz e tranquilidade nessa terra são raríssimos, tanto que estão valendo uma fortuna mesmo, em dinheiro. Você ir para um lugar onde ninguém, hoje o melhor dos lugares é que não tenha nada, né? Não tenha nada para te distrair, não tenha vendedor de nada, não tenha ninguém para nada. Oh, isso aí vale ouro. Essa semana eu vi lá uma propaganda numa rede social de um lugar no Ceará,
Um lugar no Ceará, a pessoa estava lá, esses blogueiros, olha, essa cidade, eu esqueci, é um nome até indígena, esse lugar aqui é lindo, o povo é assim, a comida é assado. Aí eu escrevi lá nos comentários, falei, não faça isso não divulgue esse lugar não, deixe esse lugar quieto, que se muvucar, vai acabar tudo, o povo deixa de ser bom, o povo fica interesseiro, a comida fica cara, ficar embaixo no coqueiro vai custar uma fortuna, para botar lá um pedaço de pau embaixo daquele coqueiro, vai custar não sei quantos olhos da cara, aquele peixe que ele dava para você, por um gesto de amizade, que aquilo é tradição, vai custar R$100, e se quiser uma porção de frita, mais 100. Eu me lembro que uma vez eu fui na ilha de Itamaracá, ainda tive esse privilégio no final dos anos 80 de viajar pelo Nordeste, que só existe nas minhas fotos antigas. Aí cheguei lá em Itamaracá, é uma ilha em Pernambuco, era desse jeito, as pessoas pescando na praia, aí eu fiquei andando com eles, aí a maré tinha subido, formado uma lagoa, e tinha dois jogando a redinha dele assim, aí eu falei, posso entrar aí na canoa? Entrei na canoa, aí eles ficaram ali jogando, aí de repente começaram a ir para o mar, eu fiquei com medo, falei, não, vocês vão para o mar? Vão, então eu desci, fiquei ali, aí fui almoçar num quiosque ali, um peixe grande, uma comida gostosa, baratinho, aí senta um homem ali na mesa, começa a conversar comigo, um presidiário da ilha, porque a ilha tinha um presídio, e ele, começou a conversar comigo, disse que ele era presidiário, que não sei o quê, estava no semiaberto agora, e tarará. Nossa, se eu tivesse conhecido, ele falando comigo, conhecido o Senhor, antes eu ia convidar o Senhor para almoçar na minha casa, eu ia almoçar na sua casa, eu ia sim, poxa, obrigado, eu já estou acabando meu almoço, dando graças a Deus. Mas era entre aspas, essa pureza, né? Vai lá agora, em Itamaracá, e senta lá no quiosque, você vê. Cartão, crédito ou débito, Senhor? É crédito ou débito? Vai pagar no Pix? Né? Já era. Então não muvuca não fala isso não. Deixa onde esses oásis de paz continuarem lá. Tá bom. Quem quiser que descubra. Mas enquanto nós aqui, que temos que enfrentar essas barreiras diárias, vamos orar nesse momento? Fique em pé, por gentileza. Fique em pé para nós orarmos. Senhor Jesus, eu te agradeço por estarmos aqui nesse momento, Senhor. Nesse momento tão maravilhoso, porque só os vivos te louvam. Eu queria estar, talvez, na história, naquele arraial de Israel, vendo tudo isso, para dizer que vivi. Mas não preciso, a gente está vivendo esse tempo maravilhoso que estamos vivos, porque o tempo em que estamos aqui é maravilhoso. O Senhor deu aquelas experiências para aquele povo antigo, e agora o Senhor nos dá essas experiências diante desse novo mundo, entre aspas, porque não tem nada de novo sob o sol, como diz o livro de Eclesiastes. Não há nada de novo sob o sol, são as velhas fortalezas, são as velhos sofismas, Jesus. É a velha altivez de pensamento humano se levantando contra o teu conhecimento, atacando a nossa fé, atacando a nossa caminhada. Se é difícil sem fé, com fé é mais difícil, porque a gente ainda vai na contramão da história. A gente está entrando numa terra, em nome de Jesus, falando de um rei que eles não podem entender, compreender, vivenciar, porém, quando creem, vão ver, vão viver, vão vivenciar. Por isso, nessa noite, Senhor, nos dê essa graça, porque eu digo que é a graça da espera, a graça de conviver na espera, enquanto o Senhor está agindo. A gente está esperando e crescendo e aprendendo, mais do que com 1000 palavras, com 1000 vídeos, com 1000 não sei o que nos dê informações de como Deus vai agir. A gente está aprendendo dentro da nossa carne, das nossas entranhas, literalmente. Primeiro dia, terceiro, quarto, quinto, sexto.
a estratégia crescendo dentro de nós, se avolumando, o poder da fé que o Senhor nos dá, esperando a hora, o momento de Deus, de colocar a palavra de Deus no lugar certo. É o que eu te peço nessa noite, Senhor, que nos dê essa perseverança e nos dê esse conhecimento, essa sabedoria de, na hora certa, colocarmos a palavra do Senhor e sermos como Josué, diante de qualquer fortaleza, ela vai cair. Ou como Paulo que disse: as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas, anular os sofismas e levar cativo toda altivez de pensamento ao senhorio de Jesus. Eu quero te pedir nessa noite que o Senhor nos ensine nessa caminhada, que sejamos como o povo da nova geração que saiu do deserto, educado, essa geração que saiu educada, não a geração do mimimi, do blá blá blá, do lereré, das armas carnais, da saudade do Egito, das armas egípcias, mas da geração que confia no Senhor, que aprendeu a confiar, que aprendeu a guardar o silêncio e aprendeu a soltar o grito, aprendeu a soltar o grito e aprendeu o silêncio. Que seja assim na vida de cada um, na vida principalmente de quem está enfrentando uma luta, chegou nessa igreja hoje, neste culto hoje, tem uma montanha, não é nem uma fortaleza, é uma montanha enorme, que olha, só de pensar em subir isso eu já cansei, e se eu mexer aqui as pedras vão voar lá de cima, rolar para baixo. Eu peço que o Senhor, ó Deus, dê em dobro a essa pessoa o que ela está precisando, para que a fortaleza que se levantou diante dela, o sofisma que está atacando essa pessoa, sejam derrubados nessa noite, em nome de Jesus, e que de fé em fé, de glória em glória, essa pessoa atravesse o seu deserto, entre na sua terra prometida, mas sobretudo, não entre só para si mesmo, entrem para louvor da glória do Senhor, para estabelecer a tua vontade, estabelecer o teu reino, que o Senhor disse ao povo de Israel: vocês serão um reino de sacerdotes, um reino santo de sacerdotes, um reino separado de sacerdotes. Muito obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos deu, esse primeiro dia da semana, que a nossa semana continue na tua paz, que já estamos indo para a primeira quinzena do último mês do ano. Abençoa, Pai, abençoa tudo que ainda está necessitado da tua bênção em nossas vidas, e que brevemente encerremos esse ano cantando o hino da vitória ao Senhor, tranquilos, felizes no Senhor, por tudo que o Senhor fez e que ainda fará, que está dentro de nós. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Cumprimente a pessoa que está perto de você aí, que essa pessoa fica tão abençoada com o seu sorriso que você nem faz ideia. Deus te abençoe.